Olá, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu vou estar explicando a resolução do problema restaurante utilizando o algoritmo guloso. Então, como é que começa? Primeiro, eu vou estar iniciando uma lista de reservas do tipo aluguel. O que a classe aluguel contém? Ela contém um inteiro de início e um inteiro de fim, que vai ser o início, o horário de início de cada reserva e o horário de fim de cada reserva. Após isso, as reservas são adicionadas. Eu aqui estou adicionando para teste três reservas, iniciando a primeira iniciando em um e terminando em 2, depois iniciando em 2 e terminando em 3, e a última iniciando em 3 e terminando em 4. Após as reservas serem adicionadas na lista, elas são ordenadas com o order by pelo horário de fim. Então, a reserva com o menor fim vai ser a primeira e a com maior fim será a última. Depois, eu chamo meu algoritmo guloso, passando essa minha lista de reservas. O que o algoritmo guloso vai fazer? Primeiro, ele cria um total e um auxiliar. O total vai servir para mim contar o número de reservas que eu já fiz até o momento, e o auxiliar vai me ajudar a percorrer a minha lista. Depois ele entra dentro de um for. Esse for tem um i igual a zero. Este i igual a zero, ele vai percorrer a minha lista até que minhas reservas terminem. O número de reservas que eu tenho terminem. Reservas.count menos 1. O menos 1 é porque o count pega o tamanho total da minha lista. E eu só quero pegar as posições que a minha lista tem. Assim que ele entra nesse for, eu verifico se o meu total de reservas é igual a zero. Porque se ele entrou na lista, então a primeira reserva já vai ser verificada. Então, se o total é igual a zero, ele já soma uma reserva no meu total. Porque, como se trata de um algoritmo guloso, ele não analisa o restante da lista antes de já salvar aquela primeira. Se não tem reservas feitas, a primeira reserva que ele entra já vai ser aceita. Depois, um segundo if irá verificar as reservas na minha posição atual, que é a posição auxiliar, só que o fim. Então, o horário que essa minha reserva termina. Esse horário que minha reserva termina tem que ser menor que o horário de início da reserva à frente. Por isso, i mais um. Então, eu vou comparar o final da minha reserva atual com o horário de início da minha próxima reserva. Se esse horário de fim for menor que o início da próxima, meu auxiliar vai entrar no horário, vai entrar na posição à frente, ele vai ir para uma posição à frente, e o meu total vai receber mais um, ele vai ser incrementado. Então, mais uma reserva vai ser feita. Então, ele vai voltar no início do for e vai ganhar mais um, mais, incrementei meu i. E assim ele vai percorrendo até que toda a minha lista de reservas seja percorrida. Se esse critério não for aceito, se meu tempo de fim não for menor que meu tempo de início, eu simplesmente volto no meu for e assim vou andando e meu auxiliar continua parado na mesma posição. Para entender melhor o algoritmo, eu tenho aqui alguns desenhos. Essa é a minha lista, com o horário de início e o horário de fim de cada reserva. Meu auxiliar começa em zero, meu i começa em zero e meu total também começa em zero. Assim que eu entro na minha lista, meu total já vai receber um, porque eu estou na primeira reserva. Então eu vou comparar o horário de fim da posição auxiliar, que é a posição zero, vai ser menor que o horário de início da posição i mais um, que no caso agora é a posição 1, nesse caso aqui, 2 e 2. Então, 2 não é menor que 2. 2 é igual a 2. Então, nenhuma reserva vai ser adicionada e meu i vai ser incrementado em mais um.
Meu auxiliar continua 0, ele continua na mesma posição. Meu I agora está na posição 1 da minha lista. E eu novamente vou comparar a posição ao horário de fim da posição auxiliar, que é a posição 0, é menor que o horário de início da posição I mais 1, que agora no caso é 3, sim, o 2 é menor que o 3. Então, mais uma reserva vai poder ser efetuada. Então, meu auxiliar passa a valer o valor de I mais 1. Então, meu auxiliar passa a valer 2, que é onde o I mais 1 está. Então, o I mais 1 e o auxiliar vão ficar na mesma posição. Meu I continua valendo 1, porque o for ainda não terminou. E meu total agora passa a valer 2, porque eu tenho duas reservas feitas. Após isso, o I é incrementado mais uma vez, ele passa agora a valer 2. Então, o for não roda, porque não tem posições à frente para serem analisadas. Então, meu auxiliar fica valendo 2, meu I fica valendo 2, e meu total de reservas, que é o valor que me interessa, coincidentemente também vai valer 2. Mas agora vamos testar para ver se isso realmente funciona. Aqui estão os mesmos valores das imagens e eu vou dar um F5. Como pode observar, duas reservas foram feitas, porque ele retorna o número de reservas somente. Agora eu vou testar os outros números de entradas, 7 e 11, 4 e 7, que são os valores que o problema já me passa para poder testar. Vou dar um F5 e uma reserva foi efetuada. Como aqui no problema, o output, uma reserva foi efetuada. Vou testar com o outro input. Para a compilação. Vou testar agora com outro input. 3 reservas efetuadas. Como pode ver aqui, 3 reservas. Os valores daqui são os mesmos valores que eu usei no meu algoritmo. E agora, os últimos dados de entrada. Vamos ver aqui. São os mesmos dados de entradas daqui. Então, tem que me retornar duas reservas. F5. Duas reservas foram adicionadas. Então, eu espero que tenha ficado claro a resolução do problema do restaurante. E por hoje é só. Obrigado.